Recife calou o Brasil, o milagre tecnológico que ninguém esperava. Saudações, meus amigos e minhas amigas do canal Pernambucando por aí. Hoje eu quero começar contando a história de um compadre Tonho, um cabra teimoso lá das bandas da Zona da Mata. Compadre Tonho resolveu modernizar o galinheiro, chamou o consultor, desenhou o projeto, fez reunião, criou comissão, elaborou o regulamento, abriu processo administrativo e, claro, organizou o seminário sobre inclusão das galinhas no contexto global do desenvolvimento sustentável. Depois de 6 meses, as galinhas continuavam sem botar ovos. O mato tinha tomado conta do terreiro e as raposas estavam mais gordas do que político em um ano eleitoral. Quando o vizinho perguntou o que tinha acontecido, Tonho respondeu: "Oxente, o planejamento foi um sucesso. O problema foi a realidade." E eu me lembrei dessa história quando comecei a observar uma das experiências mais curiosas, impressionantes e quase milagrosas do Brasil moderno, o Porto Digital no Recife. Porque, convenhamos, num país onde a burocracia costuma transformar solução em problema e problema em tragédia, ver um projeto funcionar chega a causar estranheza. É como encontrar um guarda-chuva intacto depois de uma ventania em boa viagem. É como comprar um eletrodoméstico e descobrir que ele realmente funciona. É como ouvir promessa de campanha e depois encontrar alguém tentando cumprir. Coisa rara. Mas vamos por partes. Lá no final do século passado, o bairro do Recife era uma espécie de retrato melancólico da decadência urbana brasileira. Prédios históricos abandonados, empresas indo embora, movimento econômico cada vez menor. Uma área que já tinha sido símbolo de prosperidade parecia condenada ao esquecimento. E aqui vale lembrar uma observação de Edmund Burke. Ele dizia que uma sociedade é uma parceria entre os vivos, os mortos e aqueles que ainda vão nascer. Em outras palavras, destruir o legado recebido é uma forma de roubar o futuro. Pois foi exatamente diante desse cenário que surgiu uma ideia que parecia maluquice: transformar um bairro histórico em centro tecnológico. Juntar universidade, empresas e governo. Criar um ambiente onde inovação e tradição andassem juntas. Muita gente deve ter dado risada, porque brasileiro adora acreditar que nada presta. Tem gente que acorda de manhã, toma café e já começa a reclamar antes mesmo de escovar os dentes. Mas a ideia avançou e o resultado apareceu. Anos depois, aquele espaço começou a atrair empresas de tecnologia, profissionais qualificados e investimentos. O que era decadência virou referência. O que era abandono virou oportunidade. O que parecia ruína virou símbolo de renovação. Agora observe uma coisa curiosa. Enquanto alguns lugares tentavam reinventar tudo destruindo o passado, o Porto Digital cresceu justamente preservando parte da identidade histórica do Recife. Roger Scruton costumava dizer que existe uma ligação profunda entre beleza, pertencimento e responsabilidade. Quando o ser humano ama um lugar, ele cuida daquele lugar. Quando despreza suas raízes, passa a tratar tudo como descartável. Talvez por isso,
o caso do Porto Digital tenha chamado tanta atenção. Ele mostrou que progresso não exige apagar a memória. Modernidade não exige demolir tradição. Inovação não exige jogar fora a herança cultural. Mas aí surge uma pergunta: por que experiências assim parecem exceção? Porque vivemos uma época estranha. Uma época em que muita gente acredita que conhecimento nasce em decreto, que riqueza surge do formulário, que desenvolvimento brota de carimbo. Thomas Sowell passou décadas alertando sobre isso. Ele dizia que uma das características dos chamados especialistas iluminados é acreditar que conseguem reorganizar a sociedade inteira sem compreender como ela realmente funciona. É o sujeito que nunca administrou uma banca de feira querendo ensinar empreendedorismo para quem acordou às 4 da manhã. É o burocrata que nunca vendeu um pastel explicando mercado para quem paga a folha salarial. É o teórico que nunca produziu riqueza tentando ensinar prosperidade. Vixe Maria, aí o resultado costuma ser conhecido. Cria-se mais uma secretaria, mais uma comissão, mais um conselho, mais uma conferência, mais um observatório, mais um grupo de trabalho e o problema continua lá. O Porto Digital seguiu um caminho diferente. A lógica foi aproximar quem produz conhecimento, quem investe e quem empreende. Parece simples, porque é simples, mas simplicidade virou artigo de luxo. Hoje existe uma obsessão nacional por complicar tudo. Se uma porta abre com uma chave, aparece alguém propondo um sistema integrado de gestão participativa das aberturas estratégicas. E a porta continua fechada. Chesterton já zombava desse tipo de comportamento. Ele dizia que muitas vezes os reformadores arrancam uma cerca sem saber por que ela foi colocada ali. Primeiro derrubam, depois descobrem que a cerca tinha uma função. Aí gastam o triplo para reconstruí-la. É praticamente um resumo da administração pública brasileira. Mas o caso do Porto Digital também ensina outra coisa. Nenhuma transformação acontece sem pessoas. Parece óbvio, mas não é. Vivemos numa época fascinada por estruturas e esquecidas dos seres humanos. Fala-se muito de sistemas, pouco de caráter, muito de tecnologia, pouco de responsabilidade, muito de inovação, pouco de virtude. Alasdair MacIntyre alertava justamente para isso. Segundo ele, a sociedade moderna perdeu uma linguagem moral comum. Todo mundo fala, ninguém se entende. Todo mundo opina, ninguém concorda. Todo mundo exige direitos, poucos falam em deveres. É uma espécie de torre de Babel com internet de alta velocidade. Nesse cenário, o sucesso de qualquer projeto depende menos das máquinas e mais das pessoas. Depende de disciplina, depende de confiança, depende de cooperação, depende de responsabilidade. Virtudes antigas, virtudes quase fora da moda, mas indispensáveis. E aqui entra uma ironia maravilhosa. Muitos dos que vivem pregando revoluções permanentes acabam incapazes de construir qualquer coisa duradoura. Estão sempre ocupados demais desconstruindo. Enquanto isso, pessoas comuns continuam trabalhando, abrindo empresas,
formando famílias, educando filhos, pagando contas, movendo o mundo. Chesterton gostava de lembrar que o homem comum é muito mais interessante do que imaginam as elites sofisticadas. E tinham razão, porque é justamente o cidadão comum que sustenta a sociedade. Não o palestrante da moda intelectual, não o especialista da semana, não o influenciador da tendência passageira, mas o trabalhador, o empreendedor, o professor, o técnico, o programador, o comerciante, a costureira, o padeiro, o povo, sempre o povo. A Bíblia já ensinava isso de forma magistral. No livro de Eclesiastes, lemos que há tempo para plantar e tempo para colher. Mas ninguém colhe onde não plantou. Ninguém prospera vivendo apenas de discurso. Ninguém constrói futuro alimentando vaidade. E por falar em vaidade, chegamos ao ponto mais engraçado dessa história. Vivemos numa época em que muita gente acredita que postar opinião equivale a produzir riqueza. A pessoa passa o dia inteiro discutindo narrativas, mas não produz uma linha de código, não cria uma empresa, não gera emprego, não resolve um problema. É o cidadão especializado em comentar o trabalho dos outros. Como dizia Olavo de Carvalho com sua habitual acidez, existe uma enorme diferença entre falar sobre a realidade e lidar com ela. A realidade cobra, a realidade exige resultado, a realidade não aceita desculpas ideológicas. E o Porto Digital, gostem ou não, é um exemplo concreto disso. Não cresceu porque alguém escreveu um manifesto bonito. Não prosperou porque uma hashtag viralizou. Não avançou porque um grupo venceu discussão em rede social. Avançou porque pessoas trabalharam. Simples assim. Mas talvez seja justamente essa simplicidade que incomode tanta gente, porque ela desmonta teorias complicadas. Mostra que desenvolvimento depende de educação séria, segurança jurídica, liberdade econômica e responsabilidade institucional. Nada muito glamuroso, nada muito revolucionário, apenas bom senso. E o bom senso virou artigo raro, mais raro que chuva no sertão, em nome da seca braba. Mais raro que promessa política cumprida integralmente. Mais raro que fila pública andando rápido. A riégua. Chegamos a um ponto em que o óbvio precisa ser defendido como se fosse descoberta científica. Mas talvez essa seja a grande lição. O futuro não pertence aos que gritam mais alto, nem aos que lacram melhor, nem aos que produzem discursos mais sofisticados. O futuro pertence aos que constroem, aos que trabalham, aos que preservam o que merece ser preservado, aos que entendem que tradição e progresso não são inimigos, são parceiros, como duas margens de um rio. Sem uma delas, a correnteza se perde. E aqui chegamos ao fim da nossa conversa. A história do Porto Digital mostra que é possível transformar uma cidade sem apagar sua alma. Mostra que desenvolvimento verdadeiro nasce quando conhecimento, trabalho e responsabilidade caminham juntos. Mostra que a esperança não está nos salvadores da pátria, nem nos engenheiros de utopias. Ela está nas pessoas comuns, na família, na comunidade, na fé, no esforço diário, na coragem de construir em vez de apenas reclamar, porque no final das contas, como ensina o velho Eclesiastes, tudo passa. Passam os modismos,
Passam as ideologias da temporada, passam os especialistas de ocasião, mas permanecem as obras construídas com sabedoria. Muito obrigado pela companhia, meus amigos. Agora eu quero saber de vocês. O Brasil precisa de mais discursos ou de mais gente disposta a construir soluções concretas? Deixem suas opiniões nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para fortalecer esta comunidade. Que Deus abençoe vocês e sua família. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.